E aí, galera? Tudo jóia? Só esperando o pessoal entrar aqui, esperando o Sávio também entrar para começar. Tá todo mundo me ouvindo bem? Vamos começar aqui o Sávio agora. E aí, Sávio? Como é que tá, Selene? Tudo Tudo tranquilo? jóia? Tudo tranquilo? Tudo Graças jóia, a né, Deus. família? Tudo Arrumou um tranquilo. fone maneiro, hein? Porra, tá todo mundo falando isso, cara. No outro dia foi a mesma coisa. Mas fica melhor para escutar? Por isso que você bota fone ou porque seu coisa Pô, é baixa? não, fica bem melhor. Na verdade, o meu celular é muito ruim, né? Pô, Não, então muito assim, ruim. quando eu dou aula sem esse fone, cara, porra, é um inferno. O da minha esposa, que eu uso da minha esposa, porque o meu também é uma merda. Eu Não, não o meu é gosto muito de terrível. celular, não ligo muito. Eu não ligo muito. E aí, como é que você É, tá, cara? Quanto tempo aí? porra, coisa é indo, né, cara? Estudando pra caramba, como sempre, né, cara? E é Pois é. isso, né, cara? Na luta, né? Firme e forte, Quando né? você começou com a faculdade de educação física? Quanto tempo? Não escutei, perdão. Quando você começou a fazer atividade, porque começou a fazer educação física, a faculdade? Foi em 2006, cara. Me formei em 2010. Foi quando eu fiz, comecei medicina. É isso Não, aí. eu comecei em 2007, 2007, 2007? Ah. 2007. E, Praticamente a gente se formou praticamente na mesma época, né, cara? eu formei em 2013. São 6 anos, 2013. eu comecei em 2007, aí que eu me formei em 2013. Ah, É, pode crer. mas aí, desde que você se formou, você já estava querendo já fazer essa parte, seguir essa parte de linha de dor, de tratar de coluna? Ou foi você descobriu no meio da faculdade, mais ou menos, que você Na, gostava disso, depois? Como é que foi? na verdade, eu acabei descobrindo até após a faculdade, na verdade. Quando eu comecei a pegar alunos no dia a dia, né? Os meus Uhum. clientes no dia a dia, e eu vi que a predominância deles eram clientes com hernia de disco, né? Então eu comecei a me interessar mais pela essa patologia, né? E a partir disso, cara, o meu nicho ele galgou literalmente para esse tipo de aluno. Hoje, praticamente, eu só trabalho com. Não é questão de eu só trabalhar, mas 99,9% dos meus alunos eles têm hernia de disco, entendeu? Você faz personal para esse pessoal. Exatamente. E até no salão da Bodytech, né, quando eu trabalho, pô, Aham. 80% dos meus alunos vinha com hernia de disco. É indicação para mim com hernia de disco, entendeu? São muitas pessoas que têm hernia de disco, não tem jeito. Ah, É uma quem não doença tem muito vai ter. comum. Imagina Quem não se não tem vai pudesse ter. fazer atividade física, né? Se a hernia de disco Pô, não pudesse. Ninguém ia poder, né? Mas fala para tipo mim do isso. seu currículo. Como é que você começou? Como é que você formou quando? Quando que você começou a fazer essas especializações? Diz um Entendi. pouco da sua carreira. Na verdade, eu me formei em 2010, né? E como eu já comecei a trabalhar com esse público de risco, né? Fazendo reabilitações, né? Fazendo treinamento funcionais, né? Eu tinha muito, na época eu trabalhava, já comecei a trabalhar em convênio com fisioterapeutas, né? Com Uhum. ortopedistas, né? Então, assim, acabou que o meu nicho mesmo começou a vir nessa parte de patologia. E o público que eu pegava, né? O público de patologia que eu pegava em si, era um público geralmente de uma classe alta. Então, Uhum. assim, o meu público ele chegava para mim entendendo tanto quanto de patologia que eles tinham do que eu. Então, a gente tinha que fazer o quê? Tem Se, que porra, se o, evoluir. se o cara, se o cara estuda pra caramba, ele sabe pra caramba da patologia que ele tem, ele já rodou nos melhores ortopedistas, nos melhores médicos, pô, meu amigo, então eu tenho que comer e devorar livro, entendeu? Então, É isso mesmo. a partir disso aí, cara, quando eu comecei a ter essa noção de que a maioria dos meus clientes sabiam tanto quanto e até mais do que eu da própria patologia, de tanto desse tempo todo, né, deles sentirem dor, né, dele passar na mão de terem diversas experiências com diversos profissionais, eu falei, cara,
tem que estudar cada vez mais e vambora, cara. E não parei mais de estudar. Aí, Muito bem. quando eu me toquei, né, acho que foi em 2012 ou 2013, que o meu nicho ele já partiria para esse caminho, né, de coluna vertebral, aí eu comecei com todas as minhas especializações, né, cara, voltadas praticamente para reabilitação e para coluna vertebral, né? Qual Tanto foi a que primeira que você fez? especialização, minha primeira especialização, por incrível que pareça, foi a reabilitação dentro do Pilates, aonde eu Uhum. tive uma oportunidade de ir a Nova York, né? Também de ter essa experiência com outros profissionais também da área que trabalhava muito nessa pegada de reabilitação também, entendeu? De treinamento Uhum. funcional, dessas coisas todas, entendeu? E Legal. com o passar disso, comecei a ter diversas experiências com grandes treinadores, né, do cenário internacional, né? Pô, Carlos Buzichelli, o Dan Banker, né? Porra, são referências até em trabalhar com atletas, né? Todo mundo levando atleta para as Olimpíadas, né? E todo mundo com uma gana de treinamento funcional bastante alta, né? E através disso, porra, comecei a focar cada vez mais em coluna vertebral, né? Ano passado eu tive experiência com quatro mitos, né? Literalmente do mundo, né? Os the best do mundo, né? Em termos de coluna vertebral, né? Que foi o Stuart McGill, né? Porra, quem não Uhum. conhece o Stuart McGill aí, né? O Greg Lema é outro monstro sagrado, né? Porra, o cara sabe muito. Tive contato com o Craig Morris também, né? Do DNS, né? Tive contato com o Joel, né? Que também é da equipe do Stuart McGill, né? Mas foram, assim, Isso foi um grandes... curso que você fez, que eles vieram, ou você foi lá Eles, fora fazer? eles vieram no Brasil, estiveram em São Paulo e eu completei essas certificações todas, entendeu? E me especializando cada vez mais e hoje eu falo para você, cara, quanto mais eu estudo, menos eu sei. Ah, tem a cascata de conhecimento, não sei se você já ouviu falar, né? Que Já ela, ouvi falar. quando você não sabe nada, você acha que sabe tudo. É isso aí. E aí, você vai aprendendo, você vai aprendendo, você vai aprendendo. Quando você chega num ponto alto, você começa a ver que você não sabe nada. E aí você começa até a estar em Exatamente. desespero, que você não está sabendo nada. E aí, com o tempo, com a Exatamente. experiência, estudos, e tempo estudando, e experiência, você começa a entrar num ponto de que você começa a ter confiança no seu trabalho. Você sabe que você não Não, sabe tudo, mas pelo menos a confiança você tem. Então, quando não, você tem medo, quando você acha que não sabe nada, é o momento que você sabe que você está estudando. Quando você acha que sabe exatamente. tudo, é que você está na merda, que você não sabe nada, né? Exatamente. Quando Essa é a você parada. começa a entender um pouquinho mais de artigos, né, de É, autores, de pesquisas, de viés, de discussão, para ver o que é de fato relevante e o que não é relevante, aí você tem uma segurança a mais, mas porém tem um lado uhum. ruim, porque você fica cada vez mais crítico e só querendo enxergar a parte crítica. Isso. Também é um É. problema que você também tem que, porra, vai Sim, eu devagar. brigo A muito com gente tem, relação a isso. a Eu gente sou tem que dar muito uma crítico, a gente fica solução. muito crítico. Né? A gente tem que dar uma solução para a sociedade, não só crítica, entendeu? Os É, artigos eles estão ali para nos abrilhantar, para mostrar diversos tipos de caminhos, mas assim, a gente tem que dar uma solução para o nosso aluno, senão não vale de nada. não vai, aí, mas assim, infelizmente, nem todos os assuntos a literatura ela dá uma solução Com grande, né? certeza. Pô, Mas e muitas como? vezes deixa a gente até na dúvida. Por isso, assim, Pois, eu não leio. Você também está conversando sobre isso outro dia, né? Eu não leio artigos simples, com N pequeno, isso aí eu já desprendo. sim. Hoje em dia eu não A tenho muito 1 no tempo para caso, né? ler. Só É, a um, né? Revisão aí sistemática, meta-análise. é só isso, só revisão É isso. sistemática, meta-análise ou posicionamento. Primeiro eu vou nos posicionamentos. Então, por exemplo, eu Exatamente. pego as revistas os periódicos que eu mais me importo, e aí eu vou nos Sim, posicionamentos, porque aí significa que foram os melhores médicos olharam, os melhores profissionais olharam aquilo e decidiram que aquele é exatamente. o posicionamento de uma categoria inteira. Então, é muito mais relevante, né? E as E o número de revisões pessoas maior. eles comparam muitos estudos, assim. Quando você olha um estudo, você fica confuso, porque tem um estudo falando que uma coisa é boa, outro falando que outra é ruim. Então, Sim, fica sim, doido, né? sim. Pois é, É, por isso que as grandes revistas você tem um peso maior, né? Uma uma confiabilidade melhor maior, né? Acaba revista, tendo uma segurança a mais, né? lógico. Entendeu? Só olhar em grande revista também. Não, Senão com você também certeza. fica mais doido ainda. Com Aqui, certeza. hoje a gente vai falar mais sobre hérnia de disco, né? A gente escolheu Sim. focar um pouco, porque o tema coluna vertebral, como você mesmo falou, é gigantesco e enorme. Se a Infinito, gente não infinito. focar, mesmo que a gente foque em hérnia de disco, a gente não vai ainda conseguir abordar todo o For, assunto de hérnia com, de cer- disco. com Então, certeza. assim, só para apresentar para a galera também rapidamente, falar aqui, a gente vai falar sobre hérnia de disco hoje, tentar falar da maneira mais prática possível para vocês.
O Sávio é meu amigo de infância, a gente se conheceu no primeiro ano, a gente tinha uns 15, 16 anos, sei lá, quando a Isso gente aí. se conheceu. Ele fazia Muay Thai, eu fazia Kung Fu na época. Aí E já depois tinha eu hernia fiz de Muay disco, Thai. hein? Quê? E já tinha hernia de disco, hein? Já, você já tinha? É mesmo? Já. Ah, então foi por isso que você debandou aí para esse lado. Pode ser também. Eu fui ter depois, cervical. Mas é a vida, né? E se imagina se você não pudesse fazer atividade física. Você fez, Pois é. treinou Muay Thai durante muito tempo, né? Você chegou a fazer quanto tempo no total? Você se lembra? De Muay Thai? O Celiano, travou. Repete a pergunta, por favor. Você ficou muito tempo. Quanto tempo você ficou no Muay Thai? Quanto tempo você fez? 8 anos e meio. Olha só. Você é minha babá e pulando, dando chute, tomando soco, chicote, imagina? Quebrando Toda hora. nariz e tudo isso. Porra, já É tava. isso. Se fosse fraca, já tava lascado, né? Pois é, né, cara? Então, vamos começar a falar sobre hernia de disco. E Claro. aí, eu queria que você pudesse definir para a gente, rapidamente, para o pessoal, primeiro começar a entender o que seria a definição de protusão discal ou hernia de disco. Bom, na verdade, essa já é uma pergunta errada, né? Essa já é um Hum, mito aí errado, né? ah, Protusão é uma hérnia de disco. A gente tem que Mesma seguir as coisa. revistas. A Você gente tem tem que seguir as diferença de revistas protusão e e os... extrusão. Exatamente. A gente tem que seguir as principais revistas, né? E os principais Uhum. parâmetros, né? Então, segundo o consenso de coluna vertebral, tá? Americano, o consenso de neurologia, tá? E o outro consenso de neuroradiologia, né? Eles tiveram que fazer um consenso para que todo mundo praticamente da área da saúde optasse por falar a mesma língua. Mas eles também deixam claro nesse artigo que ele é muito forte, né? Porra, é um baita de um artigo até de 2017, mas é bem atual. Eles falam, ó, tem alguns consoantes que vão falar que protusão não é hernia de disco. O parâmetro que a gente vai seguir aqui vai ser esse. Protrusão é o primeiro estágio de uma hernia de disco, que é o padrão ouro, né? Que é os parâmetros, as diretrizes que eu sigo. Protusão é Eu o primeiro também. estágio da hernia de disco e a extrusão é o segundo estágio, tá? O Eu, para mim, sequestro foi... nem tinha literatura falando que protusão não fosse hernia de disco. Tem Eu, alguns autores, tem alguns autores que falam que protusão... Porra, tem alguns autores, alguns médicos, que falam que protusão não é hernia de disco, não é considerada hernia de disco. Cara, é o que eu falo para todo mundo. Todas as palestras que eu já dei em faculdade para fisioterapeutas e educadores físicos, o parâmetro que eu sigo e as pesquisas que eu sigo, os artigos que eu sigo, eu continuo seguindo eles. Protusão, para mim, é hernia de disco. Agora, se a pessoa quiser classificar como que não seja hernia de disco, é com ela, mas as diretrizes que eu sigo são essas. Protusão, fase 1, a primeira fase, né? A extrusão, a segunda fase, e o sequestro é classificado como uma fase 2 da extrusão, tá? Então é considerado também uma fase seguinte, mas padrão ouro, protusão, extrusão. A protusão, você só tem uma parte da. Primeiro você tem os ossos, né? E aqui entre os ossos você tem o disco, que faz esse Exatamente. amortecimento da coluna. Só para explicar Exatamente. basicamente para o pessoal que está vendo que Claro, não conhece. E aí, claro. quando esse disco ele é como se fosse uma gelatina. Só que ele tem uma capa dura Exatamente. que envolve que não deixa essa gelatina simplesmente sair boiando por aí, né? E às vezes essa Exatamente. capa, por causa de coisas, do hábitos nossos, sedentarismo, trabalho, tantas coisas, né, que o Sábio vai explicar pra gente, às vezes essa capa se rompe e aí aquela gelatina sai um pouquinho para fora. Quando ela sai um pouquinho, ela é uma extrusão. Quando ela sai por completo, aí não, quando ela sai um pouquinho é protusão. Quando ela sai por completo é Exatamente. extrusão, né? Exatamente, isso aí. Né? Concorda? Exatamente, concordo. E aí, como é que começa? Como é que começa esse processo? Por que dá essa loucura aí dessa gelatina que faz o amortecimento da nossa coluna sair e causar um problema pra gente? Com certeza. Então vamos lá. Primeiro, antes de uma hernia de disco, a gente tem um distúrbio interno do disco. E através desse distúrbio interno do disco, a gente tem 4 graus, 4 tipos de distúrbio, tá? E como é que começa ocorrendo esse distúrbio interno do disco, tá? Se eu parar e fazer isso aqui, ó, na minha mão, tá? Aqui dentro é o corpo vertebral, tá vendo? Perfeito? Uhum. Aqui é o corpo Perfeito. vertebral. Qualquer distúrbio que aconteça aqui dentro, que não mexa nessa proporção, não expanda além do platô vertebral, além do espaço do corpo vertebral, vai ser considerado um distúrbio interno do disco, com 4 graus, que começa a degradação do material nuclear do disco e do material de colágeno, tá? Das fibras circunferenciais.
Quando que vai entrar a Uhum. protusão? Quando você tem esse espaço aqui, que ele começa a mexer para fora, ó. Mexer para fora, para o espaço epidural. Tipo um abaulamento, mas para fora do corpo vertebral. Aí se inicia a protusão. Quando ocorre a extrusão? Quando o material nuclear do disco ele faz essa degradação de colágeno e rompe as fibras circunferenciais para o espaço epidural, que aí é uma hérnia extrusa. E como seria essa segunda fase da extrusão? Seria como se fosse o sequestro, né? Que ela fica pendurada no espaço epidural. Que É. esse núcleo pulposo, o material nuclear do disco que ele vazou para fora, ele se desprenderia e ficaria pendurado. Essa seria a segunda fase da hernia Aí de pode disco, ser para entendeu? cima Doce ou para padrão outro. baixo, né? Se for um pouco para cima, na verdade, vai ser uma hérnia de disco, dependendo do posicionamento, né? Ou se for posterior, posterior com base cranial. Se for para baixo, né? Posterior Uhum, com caudal. base caudal, né? Uhum, Exatamente. entendi. É, e, mas aí, me fala, só para a gente sair, não sair dessa parte, pegar esse pensamento, por que que as pessoas Claro, começam a ter hernia de disco? Então, você explicou como é que é o processo do que ela acontece. claro. Mas o que leva a pessoa a chegar nesse ponto aí desse processo? De ter uma hernia de disco, a É, quebra. por que que ela evoluiu com uma hernia de disco? Uma quebra de homeostase, na verdade, do disco intervertebral. É quando o disco intervertebral ele passa a não funcionar, não realizar o processo dele metabólico. Então, quando você Não, não, mas quebra o que esse de atitudes, da atitudes da Oi? pessoa, atitudes que a pessoa cometeu para levar ela a ter essa hernia de disco. Então, a hérnia de disco hoje, na verdade, quando ela vem, ela não deixa de ser um mistério. Por quê? Porque existem N, X, Y fatores. Pode ser um fator genético. Então, assim, por que uma pessoa hoje ela tem hérnia de disco com 15, com 18, com 20? E por que outra pessoa só vai ter hérnia de disco com 40? De Existem pessoa com fatores pessoa. genéticos. Pois é, e existem fatores, existem diversos tipos de fatores. Vamos supor que o sistema imunológico dessa pessoa, vamos supor que esteja essa saúde, esse metabolismo do disco intervertebral esteja funcionando da melhor maneira possível. Dificilmente Uhum. ela vai ter hérnia naquele momento. Quando você interrompe esse processo, né, que vem a famosa cascata degenerativa, que você passa a adentrar então o processo do distúrbio interno do disco, que vai levar ao final, que é o disco. Entendi. Então é uma coisa assim meio misteriosa, né? Você não pode dizer para uma pessoa que ela teve hernia de disco por causa de tal atitude. É muito difícil você fazer essa colocação, porque o que acontece? A placa terminal cartilaginosa, quando você tem qualquer tipo de degradação nela, é de forma sintomática, você não sabe. E qual é a importância da placa terminal cartilaginosa? É onde os nutrientes, né, as proteínas hidrófilas, a glicosaminoglicano, a proteoglicanos, a greco, a QPR1, essas proteínas hidrófilas, elas fazem essa reabsorção do disco intervertebral. Ou seja, quando o disco intervertebral desidrata, ele também tem esse potencial de reidratar. Tanto que quando hoje a gente levanta no início do dia, a gente está um pouco mais alto do que no final do dia. Porque a gente Ô, recebe uma força Sávio, gravitacional na vertical. Parece que eles estão falando que a sua imagem sumiu. Só está Minha aparecendo imagem. seu áudio. Ah, é? Tenta entrar e sair de novo, que aí eu vou conversando com a galera aqui por enquanto, para ver se sua imagem volta. Tá, beleza. Entra e sai de novo, que é rapidinho, que eu vou falando aqui com a galera. Tá. Então, galera, isso é muito legal que o Sávio estava falando, porque realmente tem pessoas que têm, por exemplo, a gente pode criar uma teoria. A pessoa teve uma postura errada durante vários anos e aí ela teve uma hérnia de disco. Mas aí, por que que algumas pessoas têm essa hérnia de disco tão cedo e outras com postura tão ruim quantas ou até piores durante tantos anos não tiveram a hérnia de disco? Então, assim, o que eu acho interessante é vocês pensarem que realmente não tem uma causa certa. Eu estou falando aqui para ele, sabe, que é o seguinte: Claro. o que você falou é muito interessante no sentido de que, se, por exemplo, eu vou falar para a pessoa, não, você teve uma postura errada sua vida inteira, por isso que você está com hernia de disco. Mas por que que ela por que uma pessoa de 20 anos, ou 18 anos, ou 16 anos teve essa hernia de disco nessa época se ele não teve tempo suficiente para formar essa hernia de disco com a postura errada? Então, assim, Exatamente. você A tem que galera pensar tá me em vendo vários agora? fatores. Agora estou te vendo perfeito, tá ótimo. Perfeito? É, Beleza. é, Na verdade é o seguinte, Selene, hum, com tantas coisas que acometem, né, fica muito difícil você apontar, né? É muito fácil, né, o aluno chegar para você, né,
ele tem algum tipo de dor, né? Você fala, foi por causa daquilo. Pô, peraí, velho, eu não sou especialista em dor. Dor e hérnia de disco são dois mundos diferentes. Não necessariamente a pessoa que tem dor, ela vai ser por causa da hérnia de disco dela. Entendeu? Então é muito complicado você falar, você apontar isso, entendeu? Uhum. Hoje ninguém sabe o exato minuto, o exato milésimo de centésimo de segundo que você vai ter uma hérnia de disco ali. Se a gente soubesse disso, pô, então não ia ter hérnia de disco. Se eu soubesse quando o meu corpo ele diminui a produção de glicosaminoglicano, quando o meu corpo ele diminui a produção de minhas proteínas hidrófilas, porra, eu vou fazer o quê? Então vou correr para botar, vou dar um jeito de botar elas, entendeu? Mas existe um fator de risco para isso acontecer, não existe? Existem alguns fatores de risco. E o principal fator de risco é a inatividade física. Inatividade física. Sedentarismo. Principal fator de risco. Esse é o pior dos males. Sedentarismo. É veneno, é veneno. Cara. É impressionante. E tabagismo, né? Tabagismo e sedentarismo é uma combinação assustadora, né? Com certeza. Inclusive, os principais artigos de hérnia de disco, né? Quando fala dessas etiologias, né? Citam muito o tabagismo, né? Como um dos fatores que diminui o fluido de nutrientes que entra através da placa terminal e através da região lateral, ali peridural. Uhum. Então é muito complicado e já tem comprovação científica para isso, entendeu? Então vamos, o pessoal já está começando a fazer pergunta aqui, mas eu vou pedir para a gente conversar mais no final. Aí eu dou um tempinho para as perguntas. O Gabriel perguntou se o melhor esporte para coluna seria natação. A gente vai responder mais para frente, Gabriel. Não pode mais, obrigado pela pergunta. A gente já vai guardar ela aqui. E aí vamos fazer o seguinte. Parece que sua imagem sumiu de novo. De novo? Eu vou tentar dar um xizinho aqui, peraí. Aí eu vou te convidar de novo, peraí. Beleza. Remover Sávio. Que assim eu acho que é mais fácil que ele ficar entrando e saindo. Adicionar. Interessante que o áudio fica perfeito, né? E aí... Pronto. Melhorou? Aí, sabe, melhorou, agora tá perfeito. O que é dor discogênica? Não, vamos perguntar uma antes aqui. Qual a diferença entre dor radicular para radiculopatia? Então, isso é uma dúvida, né, muito frequente das pessoas, né? A dor radicular, ela vem por uma causa química, né? Ou seja, ela vem por elementos químicos, né, que irritam a raiz nervosa e não tem perda neurológica, tá? Então, vem por uma irritabilidade das raízes nervosas por fatores químicos. E a radiculopatia já é uma compressão forte, tá? Nessas raízes nervosas, onde há uma perda neurológica. Que há umas sintomatologias que todo mundo conhece, né? Como parestesia, choque, dormência, né? Que acompanha esses dermátomos, né? Até as suas partes distais, né? No caso. Seria mais grave. Oi? A radiculopatia seria mais grave que uma dor radicular. Seria mais grave, mas a gente também não pode falar que uma radiculopatia, uma pessoa que tem a radiculopatia, ela vai ter uma dor muito mais forte que uma pessoa que tem uma dor radicular. A gente não pode falar isso. Cada um vai reagir de uma certa forma, entendeu? Entendi. Então, agora, aquela pergunta que eu te fiz antes. O que é dor discogênica? Então, dor discogênica ela é uma dor proveniente do disco, né? Ela é uma dor que ela também tem uma causa química, né? E a gente sabe que nas periferias dos discos, né, nós temos uns elementos, umas substâncias, né, macrófagos, mastócitos, hemoglobina G, fosfolipase, óxido nítrico, né, citocinas pró-inflamatórias, né, e essas substâncias em contato com a via nociceptiva, né, elas irritam muito as fibras C, as fibras A delta, que mandam essa mensagem para o cérebro falando que tem uma irritabilidade naquela região, né, proveniente de um distúrbio interno do disco intervertebral. Então essa é a dor discogênica, que é uma dor com causa mais química, entendeu? Então uma dor, só para resumir assim para quem é leigo, é uma dor que é uma irritação do nervo. Você não consegue ver a diferença mecânica, quer dizer, você não vê no desenho uma diferença, você faz os exames que são todos normais, só que o nervo que fica irritado por causa da substância química que libera o disco, o nervo fica irritado e você começa a sentir dor. E aí você faz ressonância, tá normal, você faz não sei o que, tá normal. Exatamente. Tá Exatamente, né? Até porque, como diz, né, é um distúrbio interno do disco, e o material nuclear do disco, né, ele é altamente inflamatório quando ele começa a alcançar essas periferias e ter contato, né, com essas substâncias que ficam na periferia, né? E através disso, meu amigo, um abraço. Isso aí que você está falando é muito legal.
porque a gente pensa, às vezes a pessoa está com dor, mas doutor, eu fui lá, fiz ressonância, não dá nada, não sei o que, dá nada. Exato, Mas às vezes já é um tipo de exatamente. irritação. Você está com essa É, dor aí simplesmente por uma irritação desse processo de doecimento do disco. O disco está começando a exatamente, adoecer ainda, não é o suficiente ainda para gerar uma protusão, alguma coisa que a gente veja num exame, mas é o exatamente. suficiente para gerar dor, É né? assim, o que eu tento passar para os meus alunos, Selene, que assim, em vez da gente apontar a hérnia de disco como um bicho de sete cabeças, vamos colocar como uma condição normal, que todos nós vamos ter. Não tem como a gente não ter uma hérnia de disco. Todos nós vamos ter por uso ou por desuso. Agora, o que a literatura mostra é que por desuso, por Não tem desuso, né, mais. por sedentarismo, a gente vai encurtar esse processo. E tem já tem a literatura mostrando que sim, que a chance é muito maior do que por uso. Entendeu? Muito, é. Isso é ótimo, porque você tem que. Esse é um mito que a gente tem que quebrar. Com certeza. Se eu fazer atividade física, vai me dar hérnia. Se eu fizer em alta intensidade, vai me dar hérnia. Na verdade, se você ficar parado em casa, meu amigo, você vai ter essa hérnia com muito mais facilidade. A chance de você ter hérnia é muito Exatamente. maior. Porque hoje tem se Exatamente. mostrado que o sedentarismo é a pior maneira de você ter uma hérnia, né? Pior E doença hoje, para a coluna. exatamente, hoje a gente já tem estudos em vivo que meçam a pressão intradiscal, né? Para ver Uhum. as diferentes posições, né, do disco intervertebral. E uma dessas conclusões, né, ou seja, o cara pegou, fez uma microcirurgia e botou um chip, um transdutor de pressão intradiscal no disco vertebral L4, tá? E, ou Uhum. seja, era um disco que não tinha hérnia. O cara fez uma microcirurgia e botou ali. E sabe qual foi a grande conclusão desse artigo? Que a Ah, troca e a constância de mudança de posições é determinante para você fazer o quê? Você aumentar o fluido sanguíneo e aumentar a entrada de nutrientes naquela região. Então, assim, quando você condena a pessoa a um sedentarismo, a um repouso muito grande, você pode estar fazendo o ciclo oposto, entendeu? Então, é aquela situação. Quando a gente fala que hoje em dia porra, é difícil hoje você falar que existe uma postura correta. Não, a melhor hoje em dia, com base na literatura, é sempre a sua próxima postura, porque você aumenta o fluxo sanguíneo, você troca de posição, você se movimenta, entendeu? excelente. É isso mesmo. A sua próxima postura para você estar em movimento sempre. Sempre, cara. E eu vou para a próxima pergunta aqui. Vambora. Que já tá, você já meio que respondeu ela, né? Por que a atividade física é o melhor tratamento para pacientes com hérnia de disco? Porque você evita essa cascata degenerativa, né? Como é que ocorre, né, essa cascata degenerativa? Primeiro, mais um mito que a gente tem que quebrar. O disco intervertebral, ele não é uma estrutura fraca, tá? A gente tem que entender que tem grandes quantidades de colágeno ali, tipo 1, tipo 2. Nós temos as fibras de Sharpey, tá? Nós temos condrócitos, fibroblastos, nós temos lamelas. Então, nós temos diversas proteínas hidrófilas que fazem esse metabolismo do disco, entendeu? Então, assim, não é uma estrutura fraca. O Você me núcleo falou, pulposo... Porra, o você núcleo me como é que pulposo... você me falou do martelo? Oi? Se pegar o teste lá que fizeram do martelo para bater na Ah, coluna, para ver se. depois, depois eu entro nessa parada. Então, por exemplo, o núcleo pulposo, ele aguenta 85% de carga axial, meu irmão. Uhum. 85%. É Você acha muita que se ele coisa. fosse uma estrutura fraca, ele ia aguentar 85%? Você acha que se ele não fizesse esse metabolismo dele em constante posição, esse metabolismo dele fluente, você acha que, porra, ele não ia herniar? Pô, então assim, velho, é uma estrutura muito forte, entendeu? As fibras circunferenciais também é uma estrutura forte, não é fraca, mas enfim, vamos fazer movimento aí, cara, vamos embora, Estou entendeu? anotando aqui as perguntas que o pessoal está falando Aham, e então você responde, tá? Por isso que de vez em quando eu tá, viro para cá. sem É, problema. e aí, você fazendo atividade física, você melhoraria a circulação, a movimentação, a formação de, vamos dizer assim, Na verdade, eu até lembrei o que eu ia falar, né? Que eu acabei me tá, esquecendo no meio que eu ia falar. você foi para o outro Você lado. evita, você evita a cascata degenerativa. Hoje, o que é uma cascata degenerativa, né? Quando você entra num processo de lesão na placa terminal cartilaginosa, que ele pode ser assintomático, passa a acontecer o quê? Passa a acontecer perda de nutrientes, passa a acontecer o disco, ele passa a perder a proporção dele de desidratar e de reidratar. E quanto mais ele desidrata, mais ele aumenta o que? A pressão nas facetas, né? No processo articular superior e inferior,
onde faz essa conexão, né, com os corpos vertebrais adjacentes através das articulações hipofisárias, né? E se você parar para ver, a coluna lombar, né, o disco intervertebral fica no formato trapezoide, né? Então eles ficam equiparados no ângulo de 90 graus com a faceta. Então quando você desidrata, acontece o quê, ó? De 90 vem para 85, 84, 83, você aumenta a pressão nessa região. Com isso você começa a fazer o quê? O seu corpo começa a ter um processo de mobilidade, né? Como você começa a baixar o disco intervertebral, né? Desidratar, ele perde esse poder dele de reidratar. Exatamente. Começa a acontecer o quê? Começa a querer ter mais mobilidade do que o normal. E o teu corpo, como uma autodefesa, ele começa a fazer o quê? Esses famosos osteófitos marginais e os osteófitos facetários. Como uma forma de querer frear esse deslizamento, né? Como querer frear esse excesso de mobilidade. E com isso você começa a fazer o quê? Você começa a ter cada vez mais o núcleo pulposo dilacerando as fibras circunferenciais, né? E rompendo cada vez mais para vir para as suas extremidades, ou seja, então assim, você começa literalmente a ter o distúrbio interno do disco e literalmente chegando na fase final, que é a hérnia de disco. Então você evita esse processo todo, entendeu? Com esses nutrientes que vem passando pela placa terminal cartilaginosa. Essa é mais ou menos uma explicação, né, da cascata degenerativa, né? Até porque tem muita coisa ainda para explicar, mas senão eu fico aqui uma hora inteira. E a gente pensava o contrário. Assim, por ser leigo, você pensava assim, antigamente, pelo menos antes de eu fazer medicina, ou até durante a minha faculdade de medicina mesmo, que quem fazia degeneração era atividade física. Mas hoje a gente vê que é o contrário. A prática de atividade física evita degeneração e formação de hérnia. Né? Exatamente, então, exatamente. Vamos para a próxima aqui, ó. Por que muitas pessoas da área da saúde, e muitas mesmo, limitam o movimento para a hernia de disco? Limitam o quê? Limitam alguns movimentos para a hernia de disco, para paciente que tem hernia de disco. Eu sempre dou um exemplo, né, Selênio? Quanto mais a gente estuda, né, a gente vê o quanto a gente ainda tem para aprender, né? A gente se torna mais crítico, então a gente passa a conhecer mais o que a gente tá atendendo no momento, né? Então a situação é a seguinte: a ciência ela vem evoluindo, tá? E os estudos também, tá? Então os estudos hoje em dia aumentam cada vez mais, até para nos dar mais segurança desses assuntos. Então o que acontece? É a brincadeira que eu sempre falei para os meus estagiários. 1950, tá? 1970, 80, tinha um Fusca, não tinha um Fusca? Não existe esse carro Fusca? Beleza. Se você parar para ver hoje, é raro que você ainda veja um Fusca. Mas você ainda consegue ver. Mas hoje não tem Ferrari? Não evoluiu para ter uma Ferrari? Então, aonde que eu estou querendo chegar? Velho, quanto mais você estuda, mais você se aprofunda, mais você estuda o assunto, mais você tem segurança e mais você passa a entender dele a ponto de saber o que você tem que trabalhar, a ponto de você saber que a atividade física ela é determinante para você ter uma saúde, para você aumentar a saúde do disco intervertebral. Então, quanto mais você estuda uma patologia, mais você vai ter segurança para trabalhar nela. Como muitos profissionais que eu conheço têm essa mania, né? Não é uma crítica, né? Mas hoje eu só foco em quem tem hernia de disco, em problema de coluna. Mas assim, eu não quero abraçar o mundo. Às vezes, se chegar uma pessoa para mim e falar que está com um problema no tornozelo, dependendo, eu vou falar assim, ó, cara, eu acho que eu não sou a melhor pessoa para poder tratar desse problema do tornozelo, porque o meu foco é a coluna vertebral. Então, eu preferi até indicar para outra pessoa, porque o meu foco é a coluna vertebral. Então, assim, quanto mais você estuda, mais segurança você tem e vai rompendo os mitos e paradigmas, né, cara? E eu acho que é por isso que é legal a gente se especializar e cada vez a tendência é essa, né? É lógico que a gente tem que ter um conhecimento vasto, um pouquinho de cada coisa, mas quando a gente se especializa, a gente realmente entende aquele estudo. Se você quer saber tudo, abraçar tudo, você acaba não sabendo de nada. Exatamente. Né? Eu partilho muito dessa opinião, entendeu? E aí vamos para a próxima. O que você acha dessa técnica de estabilização segmentar para pessoas com hérnia de disco? Putz. Então, vamos lá, cara. Polêmico. Então é polêmico, hein? Polêmica é comigo. Se não tiver polêmica no meu vídeo, não é meu vídeo. Vamos lá, cara. Eu não tenho nada contra a estabilização segmentar, né? Até o criador, né? Se eu não me engano, o Paul Rodgers, né? É um australiano, ele deu até, acho que uns 2 anos atrás, até um relato muito até interessante. Que ele falou que ele explicou um pouco a estabilização segmentar de forma equivocada. Quem falou foi o criador, tá? Eu não falei nada, eu só pego a ciência e eu mostro, tá? Então, o que acontece? A estabilização segmentar,
é uma baita ferramenta para você trabalhar com qualquer tipo de pessoa, se tem hérnia ou se não tem hérnia. Agora, no meu ponto de vista, o problema é o quê? É você pegar a vida inteira e não sair da estabilização segmentar. É você a vida inteira congelar a pessoa na estabilização segmentar. As vértebras, elas têm os seus movimentos, tá? Como seria a estabilização segmentar? Me fala aí primeiro. Essa, na verdade, falando de forma bem leiga, né? É você só trabalhar de forma estável aquela região lombar. Você mexer minimamente, tá? E não necessariamente não necessariamente isso vai aplicar a vida inteira em qualquer momento, qualquer circunstância. Por exemplo, você pode utilizar a estabilização segmentar como uma fase, tá, de uma pessoa que teve um processo de dor envolvendo a hérnia de disco, tá? Se os testes neurológicos, neurodinâmicos e as sintomatologias estiverem condizentes com a ressonância, né, e for comprovado que essa atividade pode ser a dor da hérnia de disco, que é uma dor neuropática, né, lesão tecidual, beleza, show de bola. Agora, você pode fazer para a pessoa ganhar confiança em você, mas assim, como eu te falei, as vértebras, elas têm os seus movimentos. Punjab, em 1987, brother. Ele já fala isso. Ele já vem testando essas coisas nisso. Por exemplo, a L5, ela mexe em torno de 18 a 19 graus. Tá? A L4, ela mexe em torno, a vértebra L4, ela mexe em torno de 16, 17 graus. A L3, ela mexe em torno de 15, 16 graus. L2, 14. T12, L1, ela mexe em torno de 17, 18 graus. Tem os seus movimentos. Os discos intervertebrais... Os discos intervertebrais... Oi? Se ela não tivesse esse movimento, essa angulação, a gente seria assim. Exatamente. Detalhe que, olha só, os discos intervertebrais, as lamelas, essas fibras circunferenciais, elas têm essas camadas, essas lamelas, elas têm de forma perpendiculares. E não necessariamente elas dão um 360 nessas fibras circunferenciais. Elas podem parar no meio, podem parar um pouco mais lá na frente. E dali você tem outro tipo de direção de fibras. Que é para quê? Para dar esse movimento de rotação. Então hoje o que a gente tem mais hoje que tem mais dificuldade para trabalhar é com pessoas que têm medo de se movimentar, entendeu? Porque quando você vai falar de dor, cara, é muito difícil, é muito complexo, cara. É muito complexo. Então até você fazer um processo de uma investigação através de teste, através de diversos tipos de coisas, é muito difícil, entendeu? Você fazer essa associação toda. Concordo plenamente. Então, você pode até fazer uma estabilização segmentar, fazer um equilíbrio estático, uma educação postural, mas depois tem que se movimenta. Perfeito. Então, vamos para a próxima pergunta aqui. Existe algum teste ou testes que possam ser feitos durante o exame físico que seja específico para detectar que uma pessoa tem uma suspeita de hérnia de disco? Existe sim, cara. Eu até, na última palestra que eu dei para a Unigran Rio, eu até falei um baita artigo, né, da Journal of England, que eles tiveram uma assertibilidade de hérnia de disco altíssima. Tá? Depois, quem quiser o artigo me fala. Tá? E eles fizeram passo a passo de 4 itens. Primeiro eles fizeram os testes neurológicos, tá? Depois eles fizeram os testes neurodinâmicos, depois eles associaram, na verdade, essas sintomatologias e no final eles passaram para ressonância magnética para ver se estava de acordo, tá? E esses testes neurológicos que eles fizeram, no caso, foi para ver se foram testes que a gente iria ver se teria uma sensibilidade, né? Alguns testes de força na parte distal, né? No pé, né? Detalhe que, como foi uma hérnia de disco na L4 e na L5, né? Você não vai fazer nenhum teste de força próximo ao local, você vai fazer na parte distal. Tá? E o teste que ele fez, que deu uma positividade alta, né? Que vem dando, né? Em muitos outros artigos, foi o stretch leg raise, né? O que ele fez foi o stretch leg raise cruzado, né? Quando você bota a pessoa em decúbito dorsal, né? Barriguinha para cima, né? Fez uma flexão de quadril acima de 40 graus, acima de 30, 40 graus, tá? Se você sentir uma queimação ou você sentir um formigamento ou uma dor nessa região e esse membro aqui, por exemplo, que você está levantando a perna e aqui que você está sentindo a dor, é o stretch leg raise normal. Se você estiver fazendo na perna que você não está sentindo a dor, stretch leg raise cruzado. Então, assim, esse stretch leg raise cruzado deu uma assertibilidade altíssima, que são testes que, na verdade, eles provocam as raízes nervosas, né? Para ver se há um indício de radiculopatia, né? E passando esses dois testes, né? Combinando esses testes neurológicos que deu uma sensibilidade, uma perda de força, né?
Porque quando há uma radiculopatia, né, no caso, né, há uma perda, há uma compressão, né, uma perda neurológica, né? Exatamente. Então, pode dar choque, formigamento, diversas coisas. Como deu, primeiro, essa sensibilidade, como deu dor nessa região, e quando analisaram o percurso da dor e viram que estava uma batendo para a outra, fazer o quê? Vai para a ressonância magnética e foi lá e pegaram que era uma hernia de disco posterolateral com compressão na medula e com compressão na raiz nervosa. Deu certinho. Tá? A sensibilidade... Na verdade foi na L1. Foi na L1 e na L2, desculpa. Foi na L1 e na L2, se eu não me engano. Perdão. Normalmente, a peito do pé é L4, se eu não me engano. O L4 é na lateral. Na L5, eu acho que é no peito do pé. Não, na L5, S1 vem aqui na face plantar do pé. Na parte lateral vem S1, S1 L5. Não me lembro assim de cabeça. Tá? Mas deve ser mais ou menos isso. Então vamos para a próxima. Antes de entrar no mais polêmico. Qual é o melhor exame hoje para ter mais segurança que ver que a pessoa tem uma hérnia de disco? Bom, na verdade, o melhor exame mesmo, exame seria... na verdade, o melhor exame mesmo seria uma discografia, né? Só que a discografia é um exame muito caro e ele é feito só para uso de pesquisas, tá? Então, o que acontece? Como é um exame caro, né? Como se o nosso plano de saúde fosse barato. Mas tudo bem, não vou entrar, né? Não vou adentrar nesse assunto, porque eu sei que você é médico, tá? Então não vou entrar nesse assunto. Não, mas acho um absurdo, cara. Você tá maluco. Tá, mas enfim. Então o que acontece? É um exame que você faz com uma injeção, que você bota um líquidozinho ali próximo, se não me falha a memória, tá? Mas é algo muito específico. Cara, e você vê tudo do disco intervertebral. Tudo. Mas dá um baile na ressonância magnética. Então o que acontece? Como a gente não tem acesso a esse tipo de exame, né? É só para feita em pesquisa, é um exame muito caro. Então, assim, hoje o padrão ouro é ressonância magnética T1, T2, STW1R, tá? Que são 3 tipos de imagem. São uma imagem mais clara, que é T1, e a T2, uma imagem mais clara, outra mais escura. E a STW1R é uma imagem mais aprofundada daquele local. Geralmente, quando o cara está com muita dúvida, ou se ele não... se ele está tendo uma divergência com algum outro profissional, isso ocorre muito na leitura de laudo, né? Então, vamos pedir as 3 e vamos ver o que está acontecendo ali. Normalmente pede só T1 e T2, né? Exato. Oi? Perdão. Normalmente só pede a T1 e a T2. Normalmente é T1 e T2, no caso. Mas geralmente o mais completo seria esses 3, entendeu? Entendi. Então vamos derrubar alguns mitos aqui. Esse tema mais é polêmico, né? Mas a gente tem um tempo bom ainda para falar sobre ele. Tem uns 18 minutos. Então esse quadro é o seguinte. Derrubando mitos ou não, que eu quero fazer em todas as minhas entrevistas. Porque às vezes o mito é verdade. Então vamos descobrir, mas se bem que mito e verdade não combinam a palavra, né? Mas vamos descobrir se esses mitos são verdades ou se continuam sendo mitos, se são realmente mitos. Pessoa com hérnia de disco pode fazer corrida? Com certeza. Com certeza? Mas o que acontece? Eu vou falar com certeza, mas assim... Para galera que escuta falar que o impacto é prejudicial, né? Gente, vamos lá. Hoje eu não vou pegar um atleta, tá? Vou dar um exemplo até de jiu-jitsu, né? Eu não vou pegar um atleta até de futebol que está iniciando e botar ele para treinar com um profissional. Antes de eu pegar a pessoa e colocar numa corrida, eu vou fazer um passo a passo com ele, tá? Mas hoje tem artigos já mostrando que o fator impacto da corrida ele é benéfico, ele tem um aumento de proteínas significativas, proteínas hidrófilas significativas no disco intervertebral. Ou seja, não lesionou quem tinha hernia de disco, tá? Não lesionou, não teve aumento significativo. Sim, na verdade, você manteve esse processo de metabolismo do disco. Acabou. Então, assim, você não pode afirmar que quem tem que impacto ele vai ser prejudicial. Tudo bem que essas pesquisas elas estão sendo feitas recentes, num período de 2015 para cá, 2016 para cá. Temos muito que mais a pesquisar, mas é aquela situação. Se é mitos de paradigmas, bicho, se um assunto hoje, 1950, eu vou ter que levar ele até o ano 3000, eu não posso tentar evoluir, me melhorar como pessoa, como profissional. Então, assim, velho, todos os meus alunos que têm hernia de disco, posterolateral, foraminal, hérnia bloqueada, migratória, ligada ao núcleo, protrusão, extrusão, botam um para correr. E até hoje ninguém teve nenhum tipo de dor correndo comigo. E eu aumento a intensidade e não quero nem saber. E bota a flexão de tronco também. Com certeza. Se for o objetivo dela, com certeza.
Com Tá certeza. ótimo. Tá ótimo. Mas um tênis maneiro, né? Pelo menos para amenizar e tentar amenizar o impacto Oi? também. Um tênis maneirinho. Pelo menos um Olha, tênis. olha, Selene, vamos ser mais Hum. polêmicos, vamos ser mais Então vai vamos lá. mais profundo. Vamos mais profundo. Você pode correr descalço, tá? Ficaria até melhor. E tem artigos hoje provando isso, tá? E eu vou te falar uma coisa, independente de tênis ou não, quando a gente fala hérnia de disco, a gente tem que olhar para a cascata, para essa cascata degenerativa e os fatores de metabolização do disco. Aquilo ali é o diferencial para gerar uma hérnia de disco. Se o metabolismo do disco ele estiver funcionando tranquilamente, meu amigo, pode ir, tá tranquilo. Seu disco vai aguentar, meu amigo. O disco não é fraco. Ótimo. Então vamos entrar para uma outra aí. Aham. E agachamento? Pode fazer? Vamos Pode perguntar fazer. melhor. Agachamento com carga. Falha não vou dizer falha, mas pelo menos para fadigar bem a musculatura. Pode? Olha, cara, posso polemizar um pouquinho mais? Pode. Cara, todo mundo que me conhece, cara, sabe que eu não pratico CrossFit. Mas eu vou te falar uma coisa, eu sou fã de quem pratica CrossFit. Você quer ver um esporte que tem uma troca de direção igual tem o CrossFit? Você quer ver um esporte que promove uma integração violenta igual tem o CrossFit? Agora eu te falo. Agora, vamos entrar na polêmica, né? Vamos jogar no Uhum. ventilador. Hoje eu vou pegar um aluno iniciante e botar ele para treinar com um atleta de elite no CrossFit? Se eu fizer isso no Muay Thai, no futebol e no basquete, eu não vou lesionar? Lógico. Agora, se você fizer um passo a passo, uma periodização com progressões de carga, observando o rendimento, o desenvolvimento dele, você concorda que ele não pode se capacitar, desculpa. Você não pode que, através de vantagens mecânicas, eu não posso construir uma boa base para ele fazer uma movimentação adequada dentro do CrossFit, dentro do futebol, dentro do basquete, dentro do Muay Thai, dentro do Jiu-Jitsu? Com certeza. Eu só fico assim Então, meio com medo do CrossFit, porque só porque você já entrou nesse tempo polêmico, eu vou dar um pitacozinho vamos aqui. com Não com tudo. relação à coluna em si, mas com relação a qualquer tipo de lesão. O Claro. CrossFit você faz muitos movimentos difíceis durante muito tempo de maneira exaustiva. Então, o que eu Sim, percebo, pelo menos com todos os meus pacientes, é o seguinte: quando você chega numa exaustão muito grande, você começa a fazer o movimento errado. E ali é que exatamente. você se lesiona. Então, o problema maior do CrossFit, na minha opinião, é esse. Não é o fato da intensidade da atividade, não é o fato. É o fato de você continuar fazendo aquele movimento durante muito tempo, ficar exausto e aí manter esse movimento, e aí você começa a errar, você começa a fazer o levantamento errado, É. aí você se lesiona, você acaba machucando. Não sei se você Posso, concorda comigo. posso te cutucar, Selena? Pode. Vão apertar mais essa polêmica? Não, pode. Mete pau. Então você me diz uma coisa, você fez esporte, você não fez esporte? Pra Jiu-jitsu? caramba, vida Quando inteira. você, quando você começou a entrar em fadiga, os seus movimentos não começaram também a piorar? Você Sempre. parava quando você entrava em fadiga? Não, sempre. Então É, vamos é, deixar, então vamos deixar claro, vamos deixar claro. aham. CrossFit é um esporte. Todos os esportes têm os seus graus, têm as suas incidências e têm os seus riscos. Desde Lógico, CrossFit, MMA, jiu-jitsu, basquetebol, futebol. sem dúvida. Hoje, eu parto para uma linha o seguinte: a gente sabe que os esportes que a gente pratica vai ter as suas incidências. A gente não sabe? Então vamos preparar a máquina. Vamos preparar a máquina. Vamos treinar de vamos treinar de forma bacana, vamos fazer uma periodização, vamos pegar essa vantagem mecânica que a pessoa tem e vamos utilizar da melhor maneira possível para que a gente tente retardar isso, tá? Porque como pode ocorrer um acidente, também como pode não ocorrer acidente. Vou te dar um exemplo de jogador de futebol, Zé Maria, se não me engano, aquele que se aposentou no Palmeiras com 41 anos. O Zé cara foi ter Roberto, lesão, Zé Roberto, perdão. O cara foi ter lesão com 39 anos. Então, e o cara sempre se cuidou a vida inteira. Ah, ele é 1 em 1 milhão? Não, cara. não é, lógico. Isso, Eu nunca vou isso é. proibir. Isso eu falo também. Eu Exatamente. não vou proibir meu paciente de Então, fazer crossfit, eu falo para ele tomar cuidado, porque eu sei não, que a repetição dos exatamente. movimentos pode ser errada, mas que pode dar um Desde uma problema. Mas mus... é jiu-jitsu, Exatamente. Muay Thai, o cara quebra dente, Exatamente. quebra nariz. Entendeu? Exatamente. Então, a dica que eu falo é o seguinte: qualquer esporte tem as suas incidências e lesões? Tem.
Então, assim, você depende, porra, de você treinar a técnica, de você aprimorar a sua técnica, de um passo a passo de movimentos iniciais, intermediários e avançados, para você fazer essa periodização, para você galgar a pessoa, para você chegar lá em cima. Então, envolve muitas e muitas coisas, entendeu? Eu não proíbo, eu não gosto de proibir. Porque eu acho que a pessoa tem que ter uma satisfação pessoal também. Tem que fazer o que gosta. Exatamente, exatamente. Ela fazer alguma coisa, ela não vai fazer atividade física. Exatamente, exatamente. Otávio, então eu vou fazer o seguinte. Tem algumas outras perguntas polêmicas aqui, mas a gente só tem mais 10 minutos. Então, eu vou passar para o ping-pong e depois vou responder, vou fazer algumas perguntas da galera para dar tempo, tá? Vamos e aí com tudo. Marca uma outra live e aí vamos a gente discute o resto, pode ser? Pode ser. Vai vir. Eu tô ligado que você vai entrevistar um pelotão de professor aí, novo aí, que são bem polêmicos, tanto quanto mais. Uma galera duríssima aí da educação física, da fisioterapia. Eu tô ligado que tá vindo aí. Tudo bom, galera só sinistra. O meu objetivo é tentar trazer os melhores, e você é um deles. Então obrigado, vamos pro ping-pong. Ó, o ping-pong é só sim ou não, ou você falar uma resposta em 3 linhas, 3 palavras no máximo, tá? Jesus amado. Isso, não pode balangar muito, não. Então vamos lá. Existe o cura para hernia de disco? Depende da sua proporção. Do quê? Essa é uma pergunta. Cara, o que também cura? Curar 100%. Ela cura a hernia de disco? Não. Tá. Não. Então vamos para a próxima. Uma pessoa com crise de hérnia de disco, ela pode fazer atividade física normal? Uma pessoa com? Desculpa. Com hérnia de disco. A pessoa tem hérnia de disco. Repete a pergunta. A pessoa tem hérnia de disco. Ela pode fazer atividade física normal? Com certeza. Eu tenho hérnia de disco e faço. Ótimo. Então, só para a galera aí que já perguntou se pode correr, se pode nadar, qual o esporte melhor, pode fazer qualquer um. Se a pessoa tem hérnia de disco lombar, toda dor naquela região vai ser por causa da hérnia de disco? Não. Então, tem estudos que já mostram isso. Tem estudos que já mostram isso com mais de 3.000 pessoas. Perfeito. Então vamos para a 4 e última para depois responder a pergunta da galera. A pessoa com hérnia de disco, ela tem que mudar os hábitos dela de exercício, os hábitos de exercício que ela fazia anteriormente para o resto da vida? Não. Ela tem que treinar da melhor maneira possível. Mas sabe qual é a melhor maneira possível? Troca de movimento, mexendo variáveis, um treinamento integrado rico, porra. Periodizado. Uma periodização. É óbvio. Um bom treino, é óbvio. Então vamos começar pela pergunta que a galera mais perguntou. A hérnia de disco regride? Aí que eu vou explicar essa primeira pergunta que você falou, se a hérnia de disco tem cura, tá? Então, eu fui uma pessoa, para quem me conhece, eu fui uma pessoa que, até num curso que eu dei há muito e muito tempo atrás, eu falei que não tinha cura a hérnia de disco, tá? E eu falei isso. Em 2016, né, talvez aquela mania da gente querer falar que não existe isso, né? A gente tomou esse tapa na cara, né? Que a gente tomou até de um grande amigo meu, né? Máxima referência em dor lombar, máxima referência em dor lombar, que é o Marcos Russo, né? Que está até presente aí, né? Primeira coisa que ele chegou, né? Ele me mandou um artigo e falou assim, Sávio, deu ruim. Hérnia de disco teve regressão. Porque até então tem aquele mito de que a hérnia de disco, através de uma carga assimétrica, né? Ou seja, se ela está na posterior, né? Você não pode fazer flexão de tronco, você vai empurrar o disco lá para fora. Ou se você fizer um movimento oposto, o núcleo pulposo ele volta para dentro do disco, tá? Então ainda existe esse mito e não é assim que a banda toca, tá? Então o que aconteceu? Quanto maior a compressão na raiz nervosa, na medula, no saco dural, né? Maior a chance de você ter uma regressão da hérnia de disco, de uma retração e de uma desidratação e até de uma fagocitose, tá? E o que é essa desidratação, né? Como gera essa irritabilidade, né? Nessas regiões que são sensíveis, acontece o quê? O seu corpo, ele desidrata o seu disco intervertebral de propósito para frear aquela irritação por esses agentes até químicos, né? Por esses estresses naquela região, tá? Essa é uma das hipóteses. A segunda hipótese é a retração, também nessa mesma pegada. E a terceira é a fagocitose, que é muito louco. E cara, quando eu vi isso, eu falei, cara, tá de brincadeira. Eu não vou acreditar nisso e meu aluno não vai acreditar se eu falar isso. Mas acontece o seguinte. Dentro das nossas células, nós temos uma bolsa chamada fagossomo, né?
E essa bolsa chamada fogossomo, né, é onde as células elas captam, né, as energias, né, e usam ou como fonte energética ou destroem como um invasor, como como se fosse um corpo estranho. Então, qual fica? A moral que fica? Ou o seu corpo ele pegou um núcleo pulposo, estocou para dentro da célula, destruiu como um corpo invasor, né, como um corpo estranho, ou ele utilizou como fonte energética. É possível essas duas hipóteses? É possível por quê? Porque, na verdade, o seu corpo ele pode ter entendido que aquela situação ali está gerando inflamação. E se está gerando inflamação, ele tem que tirar aquele corpo dali. Então, ou ele pegou como uma fonte energética, utilizou, ou ele eliminou como um invasor, entendeu? Entendi, perfeito. Muito bem explicado. E aí, teve uma pergunta aqui que eu achei interessante. Teve muitas perguntas assim, pode fazer corrida, pode fazer natação, natação melhor, isso aí a gente já acabou respondendo, porque a gente está falando que pode fazer qualquer um, não existe um melhor. E aí depois teve outra pessoa que perguntou se em crise, quer dizer, numa agudização, você não pode fazer tudo. Não escutei, repete, eu não escutei. Numa agudização, numa crise, aí você também pode fazer tudo, ou durante a agudização é melhor restringir um pouco para tirar do episódio álgico, do episódio de dor, e depois poder voltar a fazer tudo? Bom, a gente tem que deixar claro que crise é crise. Crise você não mete a mão e vai ficar parado porque está sentindo dor, tá? Seja por fatores estressantes químicos ou outros fatores ali, tá? Que essa brincadeira de dor, de onde que ela vem? Cara, você tem que entender que, porra, existem yellow flags, existem red flags. Então você tem que entender qual é a origem dessa dor. Você tem que fazer uma coisa mais aprofundada do que dar um diagnóstico. Se a pessoa tá com dor, cara, tá com dor, para, meu amigo. Tá com dor que tá te incapacitando, a probabilidade de ser um yellow flag, um red flag ou uma hernia de disco é alta, pode ser alta. Então, assim, crise, tá com dor, meu amigo, não faz nada. Saiu da crise, vamos fazer um passo a passo para uma periodização para explorar, para te colocar, fazer a movimentação, essa movimentação normal de novo. Vamos fazer um passo a passo e não chegar jogando carga. Mas vamos fazer uma progressão para você chegar e jogar carga, entendeu? Isso, perfeito. A galera perguntou se vai deixar gravado, vamos deixar gravado sim. Agora, teve uma pessoa que perguntou, pode fazer crossfit? Aí tudo bem, a gente já respondeu que pode. Mas teve uma coisa que realmente, assim, eu trabalho com medicina esportiva, conheço muitos esportes, mas esse eu realmente não conhecia, não. Deadlift. O que seria isso? Deadlift. Deadlift. Lift é levantamento olímpico. Não, é levantamento terra, que a galera fala. Porque eu entendi na hora que eu estou ficando cego, eu entendi deadlift, lift Então, eu vou te falar uma coisa. Pode fazer? 80% dos meus alunos com hernia de disco eu reabilito com deadlift. Por causa mas aí o deadlift seria mais aumento da força do que hipertrofia, né? Porque provavelmente é repetição máxima que você faz. Mas como assim você fala de repetição máxima? Com uma carga altíssima? A carga altíssima, eu tô falando um RM. Você faz assim até 6 repetições com o máximo de força que usar para usar fosfocreatina. Porque você tem que ganhar força, né, num levantamento. Ô Selênio, vamos lá. Tudo que a gente começa a fazer, a gente tem que fazer um passo a passo para a gente ir galgando para a pessoa chegar lá em cima. Eu não vou pegar a pessoa para o levantamento terra e vou botar peso nela. Vamos treinar o quê? As progressões. Vamos treinar o quê? O exercício. Vamos praticar. O principal é você praticar. Vamos ter segurança. E quanto mais você tem segurança, vai evoluindo nas cargas. Pô, agora, agora me responde uma pergunta a você. Vamos jogar no ventilador. Por que um cara que participa do homem mais forte do mundo e enverga a coluna toda, pega 100 quilos, 80, 90 quilos, tem a coluna melhor que a minha? Me explica aí. Porra, não tem explicação. Ele se prepara para aquele movimento. Ele se prepara para aquele movimento. Ele tem uma vantagem mecânica se preparando para aquele movimento. Entendeu? Então tudo é treino. E eu que peso 70 quilos, 73, o cara lá pesa 120 quilos. Porra, como é que ele consegue, né? Não tem problema. Treino, repetição, treino. Não é só simplesmente carga. Ou sabe, falta 30 segundos. Progressões. Queria te agradecer muito, cara. Obrigado pela sua disposição. Vamos deixar aqui um canal aberto. A gente vai fazer outras lives aí, com certeza. Vários trabalhos juntos, eu espero isso, porque você é meu amigo de muitos anos. Muito obrigado. Qualquer coisa, galera, vamos procurar Sávio Barreto, no Rio de Janeiro.
Niterói também, você atende também em Niterói, né? Só no Rio, só em Só Copacabana. no Rio? Mas vamos procurar aí Copacabana,